Graças a Deus, mais uma vez é uma honra, um prazer, uma satisfação estar tudo aqui junto com vocês no canal Jailson HMTV para junto darmos continuidade à nossa pequena palestra. E antes de nós começarmos aqui a ler as escrituras, eu quero pedir para você que não é inscrito ainda, que se inscreva no nosso canal, dê o like e aperte o sininho, tá bom, meus queridos? Para receber todos os nossos vídeos. Muito bem, muito bem. Vamos aqui para a escritura, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 8, versículo 1 diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Agora, Romanos, capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vamos aqui para Romanos, capítulo 8, versículo 29. Capítulo 8, versículo 30. Vamos ler do versículo 30. Romanos, capítulo 8, versículo 30. E vamos conectar essa escritura com Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E diz assim: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. E baseado nessas escrituras, Romanos capítulo 8, versículo 30 e Apocalipse capítulo 8, versículo 1, o nosso tema hoje é o mistério do sétimo selo, a glorificação na igreja de Cristo. O mistério do sétimo selo, a glorificação na igreja de Cristo. Meus amados irmãos, baseado em Apocalipse capítulo 1, vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 10, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, diz assim, ó: E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, versículo 11, que dizia: O que vê, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, em Éfeso, Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sarde, em Filadélfia e Laodiceia. Irmão, aqui é as 7 eras da igreja. Durante as 7 eras da igreja, começando com a era de Éfeso até Laodiceia, isso dá exatamente 2000 anos. Então, se Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3 equivale a 2000 anos de história da igreja. E durante esses 12.000 anos, ou 7 etapas, ou 7 eras da igreja, Deus levantou 7 anjos, 7 mensageiros: Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. Mas para que Deus fez isso? Para cumprir as suas escrituras. Vamos aqui para Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25. Tem uma escritura aqui, meu irmão, que é muito importante. E essa escritura deve se cumprir durante as 7 eras da igreja, que levou 2000 anos. 11, 25 de Romanos diz assim, ó: Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, ou mistério, para que não presumis de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, essa escritura que nós lemos é a mesma escritura de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 11, as 7 cartas escritas para as 7 igrejas do Apocalipse. Porque Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 11 é a mesma escritura de Romanos, para se cumprir as escrituras, a plenitude do gentio, que são as 7 eras da igreja. E essas 7 eras da igreja, que são as 7 etapas, foi durante 2000 anos. Deus foi levantando um mensageiro, um anjo, um profeta. Para quê, irmão? Para que a igreja chegasse na sua glorificação, na sua posição. E nós sabemos, irmão, que a era da igreja já terminou. A era da igreja já passou. A plenitude do gentio terminou.
Porque a plenitude gentil, irmão, é a parte política aonde Deus está tratando com um povo para do meio desse povo tirar um povo para o seu nome. E isso levou 2000 anos, levou 7 eras da igreja, levou 7 etapas. E Deus levantou um mensageiro para cada era. Paulo, primeiro, era de Éfeso, e o 7º anjo, William Branham, na era de Laodiceia. Agora, irmão, a era terminou. Já passou as eras. Agora é a hora da igreja chegar no seu estado de glorificação. A palavra glorificação é derivada da palavra glória. A palavra glória no grego é doxa. A palavra glória no grego é doxa. D-O-X-X-A. Doxa, que significa avaliação, julgamento e glorificação. Isso é o que significa a palavra glória no seu original grego. E a igreja, irmão, passou 2000 anos, 7 eras da igreja, para chegar nesse estado, nessa posição. Eu estou falando da igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Não as virginécias, mas as virgens prudentes. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, Mateus capítulo 25, vamos ver aqui, Mateus capítulo 25, versículo 6. Veja o que é que a Bíblia diz aqui. Mateus 25, versículo 6 diz assim, ó. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Dependendo da sua tradução, tá voz. Mas à meia-noite ouve-se uma voz. Essa voz, irmão, é a voz do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, e Apocalipse 10, 7. Essa voz. E o que é que essa voz disse? Aí vem o esposo. Saiam ao encontro. E isso, irmão, aconteceu à meia-noite. Segundo os cientistas, falta 90 minutos no relógio apocalíptico científico. Falta 90 segundos para dar meia-noite. Segundo os cientistas, o relógio deles, que eles criaram, falta 90 segundos para dar meia-noite. Isso é o relógio da ciência humana. Mas na ciência espiritual, no relógio de Deus, nós já estamos pela manhã. A meia-noite foi quando o 7º selo foi aberto, irmão. Isso foi no dia 28 de fevereiro de 1963. Ali era meia-noite no relógio de Deus. Hoje, de acordo com Marcos, vamos aqui, Marcos, capítulo 13. Veja, irmão, veja a posição da igreja de Cristo hoje. Eu sei, irmão, que você diz, mas irmão Jailson, há tanta confusão, há tanta luta, tanto briga no meio do povo da mensagem, mas no meio de toda essa confusão, irmão, Deus tem uma igreja. É a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo, e ele já casou até com ela. Eu estava conversando com o irmão essa semana, eles, irmão Jailson, graças a Deus, né, que nós estamos esperando Jesus voltar, e eles, irmão, e eu disse para ele assim, e qual tribo você faz parte? Ele disse, como assim, irmão Jailson? Diz, irmão, o único povo que está esperando a segunda vinda são os judeus, especificamente os 144 mil. Eles são os únicos povos que estão esperando a segunda vinda. A noiva de Cristo, a segunda vinda já aconteceu para ela, porque ela já até casou. Veja aqui, Marcos capítulo 13, versículo 35, veja o que a Bíblia diz. Vigiai. O profeta de Deus, na mensagem Almas Encarceradas, hoje ele chega a dizer assim, vigie o 7. Olha, veja o que Jesus disse, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é o cantar do galo, ou pela madrugada, e se pela manhã. Olha, preste bem atenção, irmão, a profecia
E você vai ver aonde a noiva, qual é o estado da noiva. Que Laodiceia, na sua esfera espiritual, ela terminou em 63. Veja aonde a noiva de Cristo está situada. Ela está agora nesse estado de glorificação. É por isso que a glorificação da igreja de Cristo é agora. Porque a noiva, ela está na sua... Ela levou 2000 anos, irmão. Ela levou 7 eras da igreja para chegar aonde ela está hoje. Veja, senhor. Vigiais, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é à tarde, a luz do entardecer. Isso se cumpriu com o 7º anjo. Se a meia-noite, essa meia-noite aqui, irmão, para os cientistas, falta 90 segundos para dar meia-noite. Mas para Deus, essa meia-noite já aconteceu no dia 28 de fevereiro de 63, quando o Senhor veio à meia-noite. A meia-noite espiritual já aconteceu, irmão. Os cientistas estão atrasados. No relógio deles ainda vai dar meia-noite. Falta 90 segundos. Mas no relógio de Deus, isso já passou mais de 50 anos. À meia-noite, o noivo veio. Mateus capítulo 25, versículo 6. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 25, versículo 6. Olha, mas à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo. Saiam-se ao encontro. À meia-noite, no dia 28 de fevereiro de 1963, o relógio de Deus chegou à meia-noite. O relógio de Deus passou 2000 anos. A primeira hora foi na primeira era. A segunda hora foi na segunda era. A terceira hora na terceira era. A quarta hora na quarta era. A quinta hora na quinta era. A sexta hora na sexta era. A sétima hora na sétima era. 7º anjo, 7º selo. Aí vem o esposo à meia-noite, irmão. Veja a posição da igreja de Cristo. Agora, no relógio humano, falta 90 segundos para meia-noite. Mas no relógio de Deus, nós já estamos pela manhã. O irmão Branham, na mensagem O Rapto, ele disse que o arrebatamento... Olha só. Olha o que eu vou te dizer. O profeta de Deus, na mensagem O Rapto, ele disse que o arrebatamento aconteceria entre 6 e 9 horas da manhã. Mas isso, irmão, já aconteceu. Porque em 63 foi à meia-noite. O noivo veio para fazer o quê? Para glorificar a noiva, para glorificar a sua igreja, para casar-se com ela. À meia-noite. Depois da meia-noite, veio a madrugada, a era da noiva. E antes do mensageiro sair de cena, o amanhecer começou, porque o arrebatamento, irmão, já deu início. O arrebatamento está dividido em 3 etapas. O arrebatamento está dividido em 3 etapas. 2 etapas é espiritual e 1 é literal. Nós já estamos esperando a última etapa do arrebatamento. A primeira etapa é a revelação dos trovões. A segunda etapa é a dispensação do rapto, a era do rapto. E a terceira etapa é a ida da noiva. E isso aconteceria pela manhã. E nós, espiritualmente falando, já estamos vivendo nessa posição. Pela manhã. Na hora que a noiva de Cristo está recebendo a glorificação. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Passou 2000 anos, irmão. 2000 anos. 7 etapas da igreja. 7 eras. E quando termina a era, Cristo vem para glorificar a sua noiva, a sua igreja. Que coisa maravilhosa. Falta poucos dias, irmão, de ela sair daqui. Isso é a promessa que Deus
tem para seu povo, para a sua noiva. Aí você pode dizer, mas irmão Jailson, mas como é que pode? Isso está na mensagem. É só você se preocupar com isso, estudar isso, e você vai encontrar tudo isso que eu estou falando nas mensagens. Agora vamos ver, irmão, o que é que a Bíblia fala desse estado de glorificação, que é o último estado da noiva. Porque ela já passou. Já passou Éfeso, já passou Esmirna, já passou Tiatira, já passou Pérgamo, já passou Filadélfia, já passou Sardo, já passou Laodiceia, já passou Paulo, já passou Irineu, já passou São Martim, já passou Columba, já passou Wesley, já passou Lutero, já passou William Branham, eles já passaram, todos eles passaram. Agora é a hora da noiva estar no seu estado de glorificação. A noiva não vai entrar, ela já está agora. Porque as eras da igreja, irmão, já passaram. O mistério do sétimo selo, o sétimo selo foi aberto para trazer isso para a igreja de Cristo. Aí você, será que eu faço parte da igreja de Cristo, irmão Jailson? Será que eu faço parte da noiva de Cristo? Isso não é eu que sei. Só Deus sabe, irmão. Mas essas promessas que está escrito na Escritura era para se cumprir, é para se cumprir no nosso tempo. E esse tempo já chegou. Não vai chegar. A segunda vinda não vai acontecer para a noiva. Já aconteceu. Está em processo agora. O que falta para acontecer agora é para o judeu, irmão. Aquilo que era para acontecer para a noiva de Cristo, para o povo gentil, está acontecendo agora. As coisas que faltam acontecer ainda é para as virginécias. É para os 144 mil, mas para a noiva de Cristo, para as virgens prudentes, está acontecendo agora. Vamos para as escrituras. Ezequiel, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse estado de glorificação da noiva de Cristo. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Veja o que o profeta Ezequiel viu, irmão. E isso se cumpre nos nossos dias. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. 26 ao 28 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. Veja só, olha o que é que a Bíblia diz aqui, ó. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia um semelhante de um trono. Isso aqui, irmão, que Ezequiel viu, 800 e tantos anos antes de Cristo, João, na ilha de Patmos, viu exatamente no capítulo 4 de Apocalipse, e o irmão Branham, no parágrafo 70 da mensagem A Brecha entre as zero e selo, ele conectou essas escrituras com o sétimo selo. Então, quando o sétimo selo abriu, isso aconteceu. Meu Deus, olha o que a Bíblia diz. E por cima do firmamento que estava por cima de sua cabeça, havia um semelhante do trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como uma cor de ambar, veja, o verde amarelado, como um espectro de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo. Versos 28. E com o espectro do arco que apareceu na nuvem no dia da chuva, assim era o espectro do resplendor em redor. Este era o espectro da semelhança da glória do Senhor. E vindo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Veja só, irmão, isso aqui está exatamente da mesma coisa que aconteceu com João na ilha de Patmos, capítulo 4 do Apocalipse. E isso aqui aconteceu quando o sétimo selo foi aberto em 63. A mesma coisa, a glorificação. O Senhor trouxe a glorificação para a sua igreja. A igreja de Cristo, ela está hoje. Não vai estar ainda, ela já está
no estado de glorificação. Vamos para as escrituras. Lucas capítulo 21. Vamos para o evangelho agora. Lucas capítulo 21. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre a condição da igreja de Cristo. Lucas 21. Lucas capítulo 21, versículo 25 ao 27 de Lucas. Olha aí. Lucas capítulo 21, versículo 25 e 27. Olha aí. E haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Verso 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirá ao mundo, porquanto o poder do céu serão abalada. Versículo 27. Então virá o Filho do Homem numa nuvem. 1963. Então virá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Isso aqui, irmão, aconteceu há 50 e poucos anos atrás. Em fevereiro, no segundo mês do ano, no dia 28, para cumprir Apocalipse 10, o anjo forte desceu do céu e veio trazer a glorificação da igreja de Cristo. Meu Deus. Vamos adiante aqui, irmão. Vamos aqui. Vamos para o Evangelho de João agora. Vamos ver o que a Bíblia continua falando sobre isso. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 28. Olha o que aqui a Bíblia diz. Olha o que Jesus está dizendo. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Agora vamos parar aqui. Aonde foi que Deus glorificou o nome dele a primeira vez? Na primeira vinda. E outra vez, falando da segunda vinda. Então, a primeira vinda houve uma glorificação. E agora, na segunda vinda, há outra glorificação. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, está agora vivendo na sua esfera maior. Ela passou por Éfeso, ela passou por Esmirna, ela passou por Pérgamo, passou por Sardo, passou por Filadélfia, passou por Laodiceia, ela passou pelas 7 eras da igreja. E quando terminou a 7ª da igreja, irmão, preste bem atenção no que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui uma analogia muito interessante. Quando nós vamos fazer uma casa, a primeira coisa que a gente faz é limpar o terreno. E depois fazer o alicerce e levantar as paredes, fazer as divisões e, por final, vem a cobertura. Uma casa nunca começa da cobertura, ela sempre começa do alicerce, porque é a base. Então Deus passou 2000 anos construindo a sua casa espiritual. Começou com Paulo, que foi o primeiro, que foi a base, o alicerce, o fundamento, e terminou com o 7º, William Branham, que trouxe a pedra de coroa, que trouxe a cobertura, irmão. Então, se é nesse tempo que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela não vai estar, ela já está no seu estado glorificado. Não importa as confusões que tem no nosso meio, não, irmão. Não importa, o que importa é que a noiva de Cristo está agora no estado glorificado. Vamos para as escrituras. Vamos continuar aqui com João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 ao 32. João 13, 31 ao 32. Diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Esse o há de glorificar, irmão, está falando exatamente da segunda vinda.
que houve uma glorificação na primeira vinda, e agora há uma glorificação na segunda vinda, quando o sétimo selo, irmão, é aberto. E as escrituras do dia está se cumprindo na noiva de Cristo. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Vamos para João 17. João 17, Evangelho de João, versículo 1 ao 2 do Evangelho de João. Capítulo 17. Jesus falou essas coisas e levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Versículo 2. Assim como deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto deste. E o versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheceis a ti por um só único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aí está, irmão. A glorificação. Assim como houve uma glorificação na primeira vinda, há uma na segunda vinda. Vamos aqui para outra escritura, Apocalipse, para a gente terminar as escrituras, para a gente entrar na mensagem e ver o que o sétimo anjo faz. Ver o que aqui o sétimo anjo diz sobre a condição da igreja de Cristo hoje. Você precisa saber disso, irmão. A noiva de Cristo, ela está numa esfera maior hoje. Ela não vai estar. Muitos estão esperando, estão esperando abrir uma tenda, armar uma tenda não sei aonde, ou estão esperando um poder cair não sei aonde. Não. Já está acontecendo, irmão. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 9 ao 11 de Apocalipse 21. Veja o que a Bíblia diz, irmão. Olha aí. E vi um dos 7 anjos. Um dos 7. São 7 anjos. Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e Branham. 7 anjos. Aí ele diz assim, e vi um dos 7. Quem era esse? O sétimo. Que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem e te mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Irmão, vou dizer algo aqui, e eu vou dizer isso com todo respeito, eu não quero criticar ninguém, mas existem muitos pregadores que ainda estão esperando essa cidade descer, ainda. Mas eu vou dizer para você, irmão, que essa cidade já desceu. Ela não vai descer, ela já desceu. Versículo 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspo, como o cristal resplandecente. Aí, essa cidade, que João chama de esposa do Cordeiro, ela tinha essa glória. E isso, irmão, não vai estar para o futuro. Isso está acontecendo. Aconteceu em 63 e está em processo para todos aqueles que fazem parte da noiva de Cristo. O mistério do sétimo selo, a glorificação da igreja de Cristo. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Agora, meus queridos irmãos, vamos ver o que é que o nosso profeta, o sétimo anjo, o anjo que vinha trazer a cobertura, o anjo que através do seu ministério ia cobrir a casa que Deus passou 2000 anos construindo. Deus passou 6.000 anos construindo uma casa espiritual. Ele começou no alicerce, depois veio as paredes, depois fez o quarto, depois fez o terraço, fez a cozinha. Aí no final da última era, agora era a cobertura, era a hora de cobrir a casa. E a mensagem do sétimo anjo, ele foi o precursor, diz o profeta, da segunda vinda de Cristo. Isso já se cumpriu, irmão. Esse precursor já veio e o precursado também já veio. Vamos aqui o que é a mensagem. Vamos ver o que aqui a mensagem profética diz aqui. Mensagem, eu vou ler aqui numa mensagem God. É o livro de ordem e conduta da igreja. Deixa eu ver aqui. Aqui é
Deixa eu ver aqui. Mensagem, pergunta e resposta. Mensagem, pergunta e resposta, número 1. Aqui. Aqui eu estou lendo aqui diretamente do livro God, Conduta e Ordem Doutrina da Igreja, na página 198. Mensagem, que você tiver essa mensagem, né? É a mensagem, pergunta e resposta número 1, que foi pregado no dia 3 de janeiro de 1954. Parágrafo, deixa eu ver aqui, parágrafo 107. 107. Parágrafo 107 da mensagem, pergunta e resposta número 1. Pergunta e resposta número 1 de 1954. Parágrafo 107. Olha o que o irmão Brana diz aqui, ó. Do parágrafo 107 até o 109. Olha, nós vimos o que aqui a Bíblia diz sobre glorificação. O posicionamento da Igreja de Cristo. Agora veja o que aqui o irmão Brana diz, o sétimo anjo diz. Parágrafo 107. Ele cita Romanos capítulo 8, versículo 30. Ao que chamou, ele justificou, e aos que justificou, ele glorificou. Aí diz assim, ó. Olha o que ele diz aqui. Parágrafo 107. Cada pessoa redimida no mundo, nesta manhã, que está sob o sangue de Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo. E essas pessoas são as pessoas que fazem parte da noiva. São redimidas, está sob o sangue e cheia do Espírito Santo. Só a noiva de Cristo que consegue estar nesse estágio. Ele diz assim: tem vida eterna e não pode perecer, e já está em lugar celestial com Cristo Jesus. Efésios capítulo 1. E não entrará em condenação. Já foram redimidos. Não é maravilhoso? Vê? Já redimidos, assentados em lugares celestiais agora, com Cristo. Veja só, irmão. Isso é Efésios capítulo 1. Veja a esfera, veja o lugar que a igreja de Cristo está. Não entrará em condenação. Já foram redimidos. Não é maravilhoso? Vê? Aí diz assim, já redimido, assentado em lugares celestiais com Cristo, e já glorificados. Parágrafo 108. Você diz, irmão Bill, a Escritura diz isso? Jesus disse isso. Ou a Escritura disse isso, ou melhor, os escritores, Paulo disse, aos que justificou, ele já glorificou. E aos que pré-ordenou, ele predestinou. E os que predestinou, ele justificou. E aos que justificou, ele glorificou. O que é isso? Que coisa? Desculpe-me. Já glorificou. Então, se somos cheios do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo? Nossas fibras e seres já têm sido preservado com Deus. Há um corpo glorificado já esperando. Veja, a situação. Durante 2000 anos, eles recebiam uma teofania. Já hoje, já é corpo glorificado. Irmão Brana, eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou repetir mais uma vez, mas depois eu vou provar isso na mensagem. O profeta de Deus, quando ele foi arrebatado, aqueles 7 anjos vieram e arrebataram ele. Quando ele desceu do Monte Pôr do Sol, ele trouxe esses corpos. Há um corpo glorificado já esperando. E vocês deveriam ir para eles assim que esse se desfazer. Aos que justificou, a este também glorificou. Veja só, irmão. O estado que a noiva de Cristo está hoje. Ela já está recebendo os seus corpos glorificados hoje. Meu Deus. Que coisa maravilhosa. Vamos adiante aqui. Na mesma mensagem. Pergunta e resposta número 1 de 54. Vamos ver aqui. Parágrafo 263 ao 264 da mensagem, pergunta e resposta número 1 de 1954, o irmão Brana diz: pense o próprio Senhor Jesus. Olha o que ele está dizendo. Pense
O próprio Senhor Jesus, que esteve lá nos dias dos apóstolos, está aqui agora. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Eu não estou criticando ninguém. Mas para aqueles que dizem que quem desceu em 63 foi Cristo e não Jesus, veja o que é que o irmão Branco está dizendo aqui. Pense, o próprio Senhor Jesus, que esteve lá nos dias dos apóstolos, está aqui agora. Então quem está aqui agora? É Cristo. O irmão Branco está dizendo que é o próprio Senhor Jesus. Então, se eu creio que Jesus e Cristo é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o irmão Branco continua. E o dia do gentio está encerrando. Um grande mover está sucedendo entre os crentes subnaturais. Porque cremos que Deus está aqui. Parágrafo 264 da mensagem, pergunta e resposta número 1 de 54. Pense, seu corpo glorificado está bem aqui no tabernáculo. Agora, a presença ou vinda do Espírito Santo, que é a sua condição glorificada, irmão. Veja só a condição que Deus, que Cristo Jesus colocou à sua igreja. O Espírito Santo, que é a sua condição glorificada. Você está glorificado em Cristo agora mesmo. E o seu próprio corpo glorificado está perto de você agora, em Cristo, para que dê força, como quando você se coloca, carga numa bateria. O Espírito Santo está em você, é para carregar seu corpo e dar uma nova força para curar de doenças de que você foi cometido, para lhe dar saúde. Aí você diz, mas irmão Jailson, mas como vai curar a doença? A minha alma. Isso está acontecendo agora com a igreja. Veja a posição da igreja agora, irmão. Veja como a igreja se posiciona nesse momento. Quando o 7º selo é aberto, a igreja entra nesse estado, nessa condição, nessa esfera de glorificação. Ela recebe agora, nesse momento, não corpo teofânico, mas corpo glorificado. Vamos adiante com o profeta. Vamos aqui adiante com o profeta agora. Vamos mais adiante com o mensageiro. Mensagem, os 24 anciões. Mensagem, os 24 anciões. Estamos já perto de terminar. Pregado em 1961. Os 24 anciões, parágrafo 148 ao 149. Os 24 anciões. Olha o que o irmão Brana diz. Escute bem, escute bem. A sua luz. A luz. Aí foi a pergunta. Quem é essa luz? E a cidade não precisava de sol. Você veja que o irmão Brana aqui está explicando Apocalipse 21, versículo 10 e 11. Aí eu volto a repetir aquilo que eu falei. Muitos já estão achando que essa cidade ainda vai descer. Mas eu afirmo agora, baseado no que o irmão Brana falou, que essa cidade já desceu. Olha o que ele diz aqui, ó. Parágrafo 148 ao 149 da mensagem, os 24 anciões, pregado em 1961. A luz. Quem é a luz? E a cidade não precisa de sol, porque o cordeiro é a sua luz. Parágrafo 149. Pedra de jaspe, sardônica. A glória de Deus é Jesus Cristo. Olha aí. A glória de Deus é Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo é a sua igreja. Ele foi o primeiro, o que ele é, o que era ele. Ele foi o princípio do tempo, ele é o fim do tempo, ele foi o primeiro dos patriarcas, ele é o último dos patriarcas, ele era a igreja, ele era o espírito que estava na igreja de Éfeso, ele era o espírito da igreja de Laodiceia, ele é o primeiro e o último, o A, o Z, o primeiro e o último, aquele que era e virá, a raiz e a descendência de Davi, a estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron. Existe 400 e tantos títulos na Bíblia que lhe pertencem. Simplesmente pense nisso. O que ele era é o mesmo assim. Ele era o humilde Senhor Jesus que havia nascido em uma manjedoura.
para a glória de Deus. Então você veja, irmão, que a glória é a igreja. A glória de Deus é Jesus Cristo. E a glória de Jesus Cristo é a sua igreja. Para aqueles que estão esperando aquela cidade descer, ela já desceu, meu irmão. Ela já desceu, porque é a igreja de Cristo. Vamos continuar aqui na mensagem, os 20 contações, parágrafo 168. Olha o que irmão Breno diz, 168. Olha o que ele diz aqui, ó. A glória do Senhor cobrirá a sua igreja. A glória do Senhor cobrirá a sua igreja, porque ele está em sua igreja. Amém? Amém. Você pode dizer amém, irmão? A glória do Senhor cobrirá a sua igreja, porque ele está em sua igreja. Vamos para outra mensagem. Mensagem que casa me edificarei. Eu vou só ler essa para depois e vou ler mais outra para a gente terminar. Que casa me edificarei, pregado em 1965, parágrafo 35. Que casa me edificarei. Olha o que o irmão Breno diz aqui, ó. Parágrafo 35. Pregada em 1965, que casa me edificarei. Querido Deus, enquanto estamos aqui nessa plataforma, a qual representa, bem aqui em cima, no altar, percebemos que somos uma raça de pessoas moribunda, tanto quanto esta terra está aflita. Olhamos para as ruas e vemos o pecado escrito em todos os lugares. E a glória do Senhor está rapidamente indo embora. Ora, a glória do Senhor, olha o que o irmão Branco está dizendo, que a glória do Senhor está rapidamente indo embora. Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 ao 11. E sabemos que quando a glória do Senhor subir, a igreja também irá com ele. Louvado seja Deus. Então é por isso que eu disse a você, irmão, que a cidade de Apocalipse 21 é a igreja de Cristo. É a noiva de Cristo. Já desceu, não vai descer, ela já desceu. E sabemos que quando a glória do Senhor subir, ora, a glória vai subir porque já está aqui, irmão. A igreja também irá com ela. Louvado seja Deus. Mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, pregado em 1965, parágrafo 2. Vamos ler isso aqui para a gente encerrar. O único lugar de adoração, o lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 2, pregado em 1965, o profeta diz: querido Deus, rogamos que esta reunião seja uma reunião especial, que esta seja uma oração, uma ocasião em que se afaste um registro para o progresso da igreja, que esteja em teus livros na eternidade. Abençoe cada débil esforço que fizemos, Pai. Compreendemos que somos completo fracassos em Ti, de modo que precisamos de Ti, Senhor. Se pudermos continuar, e não queremos isso para nossa própria glória, queremos isso para a Tua glória, porque esse é o desejo do nosso coração, é ver Jesus glorificado em seu povo, para fortalecer a fé desse Senhor. Neste dia, quando a batalha está tão difícil, viemos para este revivamento entre nós, e um retiro, refrigério, rogamos que Tu nos conceda todas essas coisas, porque pedimos no nome de Jesus. Tá vendo só, irmão? Vê Jesus glorificado em seu povo. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus, irmão, nos ajude. Que Deus nos abençoe. Então, com a abertura do 7º selo, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, já está nesse momento no seu estado glorificado. Tá bom, meus queridos? Que Deus nos ajude. Nós sabemos que a batalha é grande, a luta é maior, cada dia mais as coisas vão piorar, mas que Cristo, que Jesus Cristo está glorificado na sua noiva, nós vamos vencer todas as batalhas. Tá bom? Que Deus abençoe. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte, dê o like, aperte o sininho,
para receber todas as nossas notificações. Que Deus abençoe e um forte abraço e até a próxima oportunidade, assim Deus permitir. Shalom para todos vocês.